Você quer aprender Python, mas não sabe por onde começar? Está perdido com tanto de possibilidades que a linguagem oferece? Afinal, Python é uma linguagem que você consegue fazer quase tudo. Vai desde desenvolvimento de IA até aplicativos web. Tem muita coisa que dá para fazer com Python. Python é uma das linguagens mais buscadas no mercado de trabalho, justamente pela sua flexibilidade. Você pode desenvolver muitas coisas usando apenas Python. Para isso, eu preparei um guia de estudos para você que está perdido e não sabe por onde começar. Então, nesse guia de estudos, eu vou te dar dicas práticas, muito objetivas do que você precisa estudar nesse ano para começar a ser um desenvolvedor Python. Beleza? Então, vem comigo. Bom, pessoal, eu preparei um guia aqui para vocês de ferramentas que eu acho que são as fundamentais para você se tornar um desenvolvedor Python nesse ano. São as melhores ferramentas que eu uso no meu dia a dia, tá? Então, tudo que está aqui eu já usei. Então, seja na minha empresa, seja em projetos pessoais. Eu preparei um guia aqui para vocês de estudo do que eu acho que é necessário para que você consiga desenvolver aí as suas aplicações que são bastante procuradas no mercado de trabalho. É lógico, né? Tem muito mais coisa, como eu disse, Python tem milhares aí de bibliotecas que você pode usar, tá sempre surgindo coisa nova. A comunidade de Python é absurda, mas essas aqui são as ferramentas que eu foquei, que eu gosto de usar e que eu já usei, beleza? Então, o objetivo desse guia aqui é ser bem prático, bem focado, beleza? Então, essas aqui são as principais áreas que, na minha opinião, são as que têm mais procura no mercado de trabalho. Como que está estruturado esse guia aqui? Eu coloquei primeiro a parte de fundamentos. Antes de você estudar qualquer outra coisa que está aqui embaixo, seja análise de dados, IA, automação ou desenvolvimento web, você precisa entender os fundamentos. Vamos começar aqui pelos fundamentos. A primeira coisa que você precisa aprender, e aqui é uma coisa que é mais simples do que parece, é a parte de algoritmo e lógica de programação. Eu demorei muito para entender o que realmente era um algoritmo e lógica de programação, porque isso aqui, para quem está acostumado, né, principalmente quem nasceu aqui no Brasil, né, costuma misturar um pouco o algoritmo e lógica com a parte matemática, né? Então você acaba entrando aí em conteúdos que às vezes não te ajudam tanto para o universo da programação. E o que você precisa entender aqui? Algoritmo e lógica de programação está muito mais relacionado ao planejamento, tá? Ao planejamento do seu aplicativo do que com o código em si. É muito importante, lógico, né? Você ter um conhecimento aí de algoritmo e lógica um pouco matemático, beleza? Mas você precisa entender que algoritmo e lógica de programação você faz no planejamento. O que é o algoritmo e a lógica no universo da programação? É você escrever um passo a passo bem detalhado de como as coisas vão funcionar. Então, é aqui que vai entrar, por exemplo, você fazer o design do seu banco de dados, você entender quem são os atores do banco de dados, quais são as entidades, que tipo de dados que você precisa, quais serão as conexões entre esses dados. Então, o algoritmo e lógica de programação, você precisa focar muito em como planejar uma boa aplicação. Esse passo aqui é antes de você colocar a mão no seu código. É antes de você abrir seu editor de código, você precisa entender qual vai ser a lógica do seu aplicativo e você faz isso com planejamento. Então é muito importante. Isso aqui eu demorei muito para entender. Antes eu tinha uma ideia de aplicativo ou uma ideia de alguma coisa que eu queria fazer na minha cabeça, eu simplesmente abria o editor de código e começava a escrever o código e ficava horrível. Por quê? Porque eu tinha que voltar, às vezes uma coisa que eu planejava no final não estava bem encaixado no começo. Algoritmo e lógica de programação, coloca isso na sua cabeça. Isso aqui faz parte do planejamento do aplicativo. Quando você for estudar algoritmo e lógica de programação, entende o que é necessário para que o seu aplicativo rode do início ao fim. Beleza? Isso é o mais importante. É lógico, é básico, tá, pessoal? É um roadmap para você se basear para um iniciante, ok? É lógico, eu sei que é muito mais complexo do que isso, mas para o seu mundo, você que está iniciando agora, foca em planejamento do aplicativo. No começo, acho que é isso que você tem que se ater, beleza? Escreve passo a passo ali do que você quer que seu aplicativo faça, quais tipos de dados ele precisa e quais os relacionamentos entre esses dados. Isso aqui já vai te dar uma boa luz, já vai te ajudar muito. Aí a gente parte aqui para o segundo tópico, que é tipo de dados. Então você precisa entender quais são os tipos de dados que existem e quais você vai precisar na sua aplicação. Então aqui é bem simples, né? Você entender o que é uma string, o que é um float, o que é um integer, booleanos, entenda os básicos, né? A maioria dos aplicativos aí você vai usar string, float, integer e booleanos, beleza? Não vai fugir tanto disso, a não ser que seja uma aplicação muito específica, mas lembrando, isso aqui é um guia para iniciantes. Se você é avançado, se você já está em outro nível,
provavelmente você já sabe toda a tipagem de dados. Depois que você aprendeu a tipagem de dados, você precisa entender como manipular esses dados. Então você precisa entender quais são os métodos que se aplicam a cada tipo de dados. Então, se você começar a estudar os dados, né, você vai ver que tem certos tipos de métodos que se aplicam a texto, a números, a booleanos. Então você precisa entender ali o básico, né? Quais são as possibilidades que você tem de acordo com o tipo de dado que você tem. Simples. Essa parte aqui é simples, não tem muito segredo, não tem muita dificuldade, beleza? Depois que você já entendeu um pouco ali quais são as possibilidades em relação a dados, você precisa entender como que você cria uma lógica nesses dados. Então aqui começa a primeira parte de condições. O que eu recomendo você aprender no começo? If, else, match case, e aí você vai entender ali and, or, básico, tá, pessoal? Isso aqui é bem básico. E na real, pessoal, quando você vai para um aplicativo mesmo, em produção, você vê que não foge muito disso. Depois que você aprendeu a usar essas condições, você vai partir para variáveis. Então, variáveis é uma das coisas mais importantes dentro do universo da programação. Na verdade, esse primeiro bloco aqui, né, algoritmo, tipo de dados, manipulação de dados, condições e variáveis, essa parte de fundamentos aqui, provavelmente você vai aprender tudo junto, tá? Porque essas coisas não tem como você aprender uma coisa e não aprender outra. Então você já vai ver nesse caminho o que são variáveis, né? Como atribuir uma variável, o que é uma variável global, o que é uma variável local. Então, variáveis, eu diria que acho que é um dos principais fundamentos aí da programação, né? Então você saber o que é uma variável é essencial. Depois que você já aprendeu condições, variáveis, você vai aprender sobre os iteradores e loopings, né? Então você entender o que é um while, parte de break, um for, é como que você faz uma iteração, né? Seja nas suas variáveis, seja nos seus dados, como que você percorre aqueles dados e como que você cria condições de execução para aqueles dados. Então aqui basicamente while, break e for, ok? Lógico, mais uma vez, dentro disso aqui tem diversas possibilidades, mas a parte básica você precisa entender: while, break e for. Aí aqui já começa a ficar interessante, né? Você já vai entrar no universo das funções. O que você vai perceber? Até a parte aqui dos iteradores, do looping, quando você aprender tudo isso aqui, você vai perceber que seu código ele vai ficar meio desorganizado. Ele vai ficar ali meio que uma bagunça, né? Vai ter looping, vai ter for, vai ter um monte de if. E as funções, elas são formas de organizar um pouco tudo isso que você viu até agora. Então, basicamente as funções, elas podem agrupar diversas dessas condições que você aprendeu até agora e podem se tornar mais replicáveis, né? Então você pode usar uma função que tem ali diversas condições em diversas situações. Então as funções elas vêm com esse fundamento, né? De te ajudar a organizar um pouco o código. Então aqui em funções, o básico que você precisa aprender é o que são os parâmetros e os argumentos das funções, né? Então quais argumentos que ela recebe, o que ela retorna. Aqui você vai ver um pouco de args e keywargs, é o básico do básico de funções. Ok? Você entendeu funções, o que você precisa entender? Estrutura de dados. Então aqui você entendeu quais são os tipos de dados. E aqui você precisa entender como que eles podem ser estruturados. Então se você pegar os dados ali, né? Por exemplo, se você entende o que é string, né? Que é um texto, você pode organizar esses textos que você tem em listas, em dicionários, em sets, né? Que são conjuntos, então eu coloquei em inglês aqui, mas conjuntos, tuplas, eu acho que, não sei se eu estou esquecendo alguma, mas essas aqui são as principais, né? Listas, dicionários, conjuntos e tuplas. Então, você entender isso já vai te colocar na frente de muita gente, né? Se você entender como manipular listas, dicionários, conjuntos, tuplas, essa parte aqui também é muito importante. Isso aqui você vai ver todo dia programando. Algum desses tipos aqui, pelo menos, você vai ter no seu aplicativo. É essencial que você entenda. E depois, a última parte é você aprender a como tratar os erros que podem aparecer dentro do seu aplicativo. Basicão, try, except, parte de tratamentos de erros básica, básico do básico, entenda como funciona o mecanismo de try, de except. Então, esse aqui são os fundamentos que você precisa entender antes de aprender qualquer coisa, tá? Sem isso aqui, você não vai para frente. Beleza. Depois dos fundamentos, eu coloquei aqui alguns caminhos, né? Que você pode seguir de acordo com a sua preferência, tá? Não estou dizendo que você precisa aprender tudo que está aqui, mas são os caminhos possíveis aí, acho que os principais dentro da programação Python. Então vamos começar aqui por análise de dados. Eu coloquei o básico do básico de análise de dados, tá? Então aqui você tem a parte de pandas.
Pandas acho que é a principal biblioteca que você precisa entender para manipular dados. No processo de ETL ali, que você vai receber um arquivo, tem muita sujeira, você precisa limpar esse arquivo, transformar e carregar ele para algum lugar. Muitas pessoas, eu diria que 90% das pessoas usam o Pandas para manipular esse tipo de dados, né? Aqui você pode ler Excel, CSV, TXT, JSON, né? Então, Pandas ele é maravilhoso, né? Muita gente usa Pandas aí. Tem gente que só usa Pandas para fazer essa parte de ETL dentro dos dados, então Pandas é essencial. Eu pensei muito em colocar o Pandas ali na parte de fundamentos também, mas como ele é uma biblioteca, eu preferi colocar na parte de análise de dados. Mas o Pandas você vai usar bastante ele também para IA e para automação. Bom, beleza. Pandas, parte de ETL, então Extract, Transform and Load, ele é excelente, ele dá conta de quase tudo. Depois você provavelmente vai querer visualizar esses dados, vai querer criar um dashboard, criar gráficos ali a respeito desses dados. Eu recomendo muito Matplotlib, eu acho que ela é abrangente em termos de visualização gráfica, tem muita coisa, é uma comunidade gigantesca também, muita gente utiliza essa biblioteca, então ela ajuda bastante a você criar suas visualizações. Tem bastante módulo dentro de Matplotlib que você pode utilizar, tá? Módulos visuais, tem desde os gráficos mais básicos até os mais complexos, beleza? Então eu recomendo vocês aprenderem pelo menos o básico de visualização de dados. E aqui eu coloquei o OpenPy Excel. Ele não é mandatório, beleza? Mas por que eu coloquei aqui? Porque se você trabalha em empresa, você vai lidar com muita tabela de Excel. E o OpenPy Excel, ele é ótimo para manipular Excel. Caso você queira aprender, ajuda muito, principalmente se você trabalha em empresa. Vamos supor que você não é da área de TI, né? Você é da área de contabilidade, da área financeira, administrativa, sei lá. Cara, o OpenPy Excel ele pode resolver muito sua vida. Criar muita automação em Excel, fórmulas, ao invés de ficar criando macro dentro do Excel, você pode ter um script em Python usando o OpenPy Excel, vai resolver sua vida. Aqui tem uma conexão, eu já vou explicar para vocês, né? Mas vamos entrar aqui na parte de IA. O que você deve aprender para criar aí um chatbot, né? Fazer uma IAzinha simples, né? Conectar num ChatGPT, num Gemini, usar esse chatbot e mostrar ele para os outros. A parte de IA ela é muito complexa, tá, pessoal? Então aqui eu estou explicando como você pegar uma IA pronta e criar um aplicativo em cima disso. IA é um universo infinito, eu estou dando aqui o básico do básico do básico. Então o que você precisa entender para criar ali o seu primeiro chatbot? APIs. Para você criar seu primeiro chatbot, você vai precisar se conectar a um modelo. Então você precisa entender como se conectar a uma API, como receber dados da API, o que você consegue fazer, né? Quais são os métodos, parâmetros que você precisa colocar numa API para ela retornar o que você quer. Aqui, API, pessoal, a melhor forma de aprender API é lendo a documentação. Então, eu vou fazer umas aulas aqui a respeito de como você se conectar a uma API, como pegar os dados de uma API. Provavelmente, a melhor forma de aprender a como se conectar em uma API é lendo a documentação da API. Vai lá no site do ChatGPT, por exemplo, entra na parte de desenvolvedores, que você vai ver que tem a documentação da API. Bom, maravilha. Então, você entendeu o que é uma API, entendeu como que se conecta a ela, sabe o básico ali de API. Tem duas bibliotecas que eu gosto que te ajudam a criar qualquer aplicativo que use inteligência artificial. A primeira delas, e mais conhecida, é a LangChain, ok? Então, aqui na LangChain você tem diversos módulos que vão te ajudar a interagir com o modelo que você conectou aqui na API, beleza? Então, LangChain. Dentro da LangChain você tem tudo que você precisa para criar qualquer coisa relacionada à inteligência artificial. A LangChain ela eu acho que é a maior biblioteca de Python relacionada a IA, então aqui dentro você consegue fazer tudo que você quiser. Beleza? No seu chatbot, no seu sistema que está utilizando o IA. Aqui você tem todas as ferramentas para conectar e usar o modelo de IA que você quiser. E aqui eu coloquei uma alternativa ao LangChain, que é o Agno. O Agno, na minha opinião, ele é muito mais simples do que o LangChain. Então, se você estiver começando, se você for básico, iniciante de tudo, eu até recomendo que você comece pelo Agno. Então, aqui no Agno, ele é mais simples, só que menos customizável. LangChain, mais complexo, porém com muito mais possibilidades, ok? Mas se você quer fazer uma coisinha simples, né? Chatbotzinho, colocar um dado ali para IA analisar, o Agno vai tranquilo e ele é muito mais simples do que a LangChain. Aqui para o lado, se você der uma olhada, eu coloquei um plus aqui para você aprender. Por quê? Se você fez a análise de dados e você criou a sua IA, você vai precisar mostrá-la para alguém, certo? Você quer que alguém veja
e use o que você criou. E para isso o Streamlit funciona muito bem. Para quem não conhece o Streamlit, ele é uma interface gráfica que você pode utilizar, seja para dashboards ou seja para chatbots, que são ali mais básicos. Então dá uma olhada no Streamlit, a documentação deles é excelente, você consegue aprender Streamlit só com a documentação, de tão boa que ela é. Não precisa nem de curso para aprender Streamlit. Então dá uma olhada, o Streamlit é muito simples de você criar a visualização e muito simples de você colocar no ar a sua aplicação. Eles já têm o próprio deploy dentro da plataforma deles, então assim, aqui o Streamlit, eu adoro o Streamlit, eu acho muito bom e muito simples de utilizar. Parte de automação. Isso aqui é uma parte que eu gosto muito, né? Então, como eu disse, na minha empresa eu sou gerente de automação, eu trabalho bastante com automação. E aqui os dois que reinam aqui dentro é Selenium e PyAutoGui. Selenium está muito focado em automação web, né? Então você quer automatizar ali, né? Entrar num sistema, preencher um formulário, fazer a parte de extração de dados, né? Web scraping. Você pode utilizar o Selenium. Selenium é sensacional. A maioria das pessoas que trabalham com automação usam Selenium. E se você quiser fazer automação de interface dentro do seu computador, usa o PyAutoGui. O PyAutoGui ele vai simular um ambiente ali de mouse e teclado, onde você pode clicar nas aplicações, mandar keystrokes ali para as aplicações que você quer interagir. Aqui, quando você tem aquele sistema que é bem legado, aquele sistema antigão que você quer criar uma automatização, PyAutoGui, excelente. A automação é bem simples, né? É lógico, devem ter mais bibliotecas aqui, mas o mercado usa basicamente essas duas aqui. Selenium, PyAutoGui, você vai conseguir automatizar bastante coisa. E aqui, essa é uma das partes que eu estou mais gostando agora, que é desenvolvimento web utilizando Python. Então, para quem não sabe, tem uma biblioteca chamada Django, um framework chamado Django. O Django ele é utilizado por muitas grandes empresas. Tá? Então ele faz um papel excelente em lidar com múltiplos acessos de usuários, né? Se não me engano, eu já ouvi, eu não sei se é fake news, tá, pessoal? Vou dar uma pesquisada, mas eu acho que até o buscador do Google tem muita coisa construída em Django, beleza? Então, para quem não sabia, Python também dá para fazer desenvolvimento web, né? Então, se você quiser criar um site, é uma excelente saída. Aqui, para aprender o Django, você precisa entender como que funciona o framework do Django. O Django ele é baseado no modelo MVT, Models, Views e Templates. O que isso significa? Models é basicamente a parte de banco de dados. Então, é onde você vai criar as estruturas, tabelas, parte de relacionamento de dados dentro da sua aplicação. A View é onde você vai criar a lógica, né? A lógica do aplicativo. Então, na sua View, você vai chamar um modelo de dados e vai criar ali o que você quiser, né? Seja as suas condições, né? Suas regras de negócio, você cria na View. Você renderiza essa View através de um template. Então, templates nada mais é do que um HTML, um CSS, e aqui você pode integrar diversas coisas também. Então, se ao invés de você utilizar, né, a parte de CSS puro, quiser meter um Tailwind aqui no meio, strap, né, qualquer coisa você consegue utilizar. Então, é basicamente aí como você desenvolve uma aplicação web normalmente, só que utilizando o Python. Beleza? Então, Django, excelente. Eu vou trazer alguns tutoriais de Django, que é uma coisa que eu estou gostando muito de estudar. Não sou expert ainda, mas eu estou estudando bastante. E aqui do lado, se você acha que acabou, essa é uma das partes que eu acho mais difíceis, tá, pessoal? Sendo bem honesto. Então, depois que você aprendeu tudo aquilo lá, né? Você escolheu o caminho que você quer ir, né? Entendeu se você quer ir para análise de dados, IA, desenvolvimento web. A última parte que você vai ter que aprender para colocar a sua aplicação online é a parte de deploy. Que o básico do básico de deploy que você precisa entender é Docker e os servidores. Então você precisa entender como que funciona uma Docker, como que você cria um container ali dentro de um Docker, como que você sobe essa imagem para um servidor, como que você configura um servidor, deploy aí sem quebrar nada, é uma arte. E aqui eu até esqueci de colocar, tá, pessoal? Mas é importante vocês entenderem também. E GitHub, beleza? Então aqui, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Git e GitHub você precisa entender, né? Versionamento e os principais comandos. Beleza? Então aqui foca no básico primeiro, né? Git add, o git pull, push, commit e... Bom, acho que no começo é isso aqui que você precisa. Entender de GitHub, Git, né? Baixa o Git aí na tua máquina, cria uma conta lá no GitHub. Isso aqui é importante, né?
Não só para a organização do seu código, mas também para você começar a criar seu portfólio, né? Então você cria uma conta ali no GitHub, né? Fez um aplicativo, sobe esse aplicativo lá no GitHub para mostrar para as pessoas contribuírem. Tentem contribuir com outros projetos também, né? Tem muito projeto open source aí que você pode contribuir. É lógico, aqui também é um universo paralelo, né? Tem muita coisa relacionada a GitHub. Mas eu acho que o básico aqui está de bom tamanho, né? Saiba como adicionar, saiba como pegar um projeto do GitHub para sua máquina, saiba como criar o versionamento ali através dos commits, e acho que é isso. Beleza? E aí, você gostou desse vídeo? O caminho ficou um pouco mais claro agora? Tem alguma coisa que você está estudando hoje que eu não comentei aqui? Deixa aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e até mais!